Vocês já ouviram falar nos altermundialistas? Grupos que são contra a globalização, na verdade, as injustiças, desigualdades, assimetrias da globalização, e começo com o lema deles: um outro mundo é possível. Vamos lá. O altermundialismo é um movimento social e político global que critica a globalização neoliberal, ou seja, aquela dominada por grandes corporações, especulações financeiras e exclusão social. Eles não são exatamente contra a globalização, mas defendem uma globalização mais solidária, democrática e sustentável. Esse movimento ganhou força no final dos anos 90 com os protestos como o de Seattle, protestos anti-globalização, mas de um viés mais de esquerda. E esse protesto de Seattle é um clássico, chamado a Batalha de Seattle, que foram grupos ativistas contra a evolução, até aquele momento, do neoliberalismo, da globalização, que era simbolizado principalmente nas rodadas do GATT, os Acordos Gerais de Tarifa e Comércio, e que levaria à formação, justamente em meados dos anos 90, a formação da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então ali era um foco de atuação. Um outro momento importante, que é parte desse processo, foi a organização do Fórum Social Mundial, que aconteceu no Brasil em 2001, em Porto Alegre. Ali também foi um centro de organização desse grupo, e que essa ideia do altermundialismo também ganhou força. Lá, em Porto Alegre, milhares de vozes se uniram para dizer: sim, podemos construir um outro mundo, um mundo com justiça social, econômica e ambiental. É interessante aqui também pensar que esse grupo é uma etapa, posterior, uma evolução de grupos anteriores do Terceiro Mundo, chamado Terceiro Mundo, que surgiu lá com o movimento de Bandung, em 56, os não alinhados, e que nos anos 70 virou uma força, que depois vai ser o Sul Global, de mobilização desses países periféricos, muitos deles recém-saídos da colonização. Então uma série de organizações começaram a montar, de articulações, como o G77, dentro do GATT também, dentro da ONU, e a luta deles era justamente contra as assimetrias da economia internacional. O lema era a luta por uma nova economia internacional mais justa, igualitária, com menos assimetria, que abrisse possibilidades para o desenvolvimento desses países periféricos. Então, o antimundialismo é uma espécie de evolução desse processo a partir de uma etapa avançada desse processo da economia internacional, do neoliberalismo, da globalização, e a formação como um bloco contra-hegemônico, vamos dizer assim, do Sul Global, e desses movimentos sociais contra os impactos nocivos dessa expansão gigantesca que a globalização teve nos anos 90. Então, o que esses altermundialistas defendem? Eles defendem, por exemplo, a soberania dos povos sobre seus recursos, principalmente recursos naturais, energéticos, água, a regulação do sistema financeiro internacional, esse grande cassino, que você tem levado à acumulação de renda no famoso 1%, e essa flutuação do capital pelo mundo que gera bolhas especulativas, que geram crises econômicas como a de 2008 e podem minar completamente um projeto de desenvolvimento de países periféricos. Outro ponto é a soberania alimentar, o comércio justo, os direitos dos povos indígenas e camponeses e, é claro, o fim da hegemonia corporativa e uma nova ordem global mais participativa e democrática. Viu? Lembra muito a pauta do Terceiro Mundo nos anos 70 e na luta por uma nova ordem econômica internacional, mais justa, solidária, participativa, menos assimétrica. Então, de modo geral, os altermundialistas lutam contra o modelo que concentra a riqueza, o modelo econômico atual que concentra a riqueza, destrói o meio ambiente e transforma tudo, até a água e o ar, em mercadoria, commodity. E nesse caso, podemos até incluir o campo cultural. Esse é todo o debate da Escola de Frankfurt, por exemplo, sobre a indústria cultural, como o avanço do capitalismo, como o avanço da industrialização passa a transformar em produto também expressões culturais, que historicamente era parte da alma de um povo. E com a indústria cultural vira mais um produto nesse grande mercado internacional para ser comercializado, uma nova commodity. E quem representa essa voz? Entre os nomes e movimentos alinhados ao altermundialismo estão, por exemplo, o MST no Brasil, a Via Campesina, uma rede global de camponeses, líderes como Evo Morales, José Mujica, que infelizmente faleceu
essa semana, Rafael Correa e, claro, Hugo Chávez, que questionaram o domínio neoliberal e defenderam alternativas regionais. Além deles, também intelectuais, ONGs e sindicatos que desafiam o sistema atual econômico. Não com armas, né, mas com propostas e mobilização social. Então não é um grupo radical. Às vezes um pouquinho radical, como na Batalha de Seattle, mas que às vezes é preciso ser um pouco radical também, né? Então, para encerrar, os altermundialistas não são utópicos ingênuos. Eles são críticos conscientes que buscam soluções para um mundo mergulhado em crise, como a crise de 2008 mostrou muito bem. Num tempo em que a desigualdade aumenta e há todo o debate contra o 1%, né, e movimentos como o Occupy Wall Street, o planeta que aquece, que é uma questão central, né, das altas temperaturas que cada ano, né, a gente vem experimentando, quantos direitos vem retrocedendo? E agora, com a ascensão de governo de extrema-direita, políticos de extrema-direita cortando direito, perseguindo minorias, esse é um debate que está bastante atual. Então, o altermundialismo não é apenas uma resistência superficial, é imaginação política em ação. Porque sim, segundo os altermundialistas, um outro mundo é possível. Valeu, nos acompanhem para os próximos vídeos. Yo!